Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Michel, sou aluno de doutorado da professora Aletheia e gostaria de agradecer à professora Célia a mais uma oportunidade em estar mostrando a nossa pesquisa aqui na disciplina de seminários. Então, o título da minha pesquisa é Arquitetura de Predição de Tempo e Custo com Alocação e Agendamento de Workflows Científicos em Sistemas de Computação Multi-Cloud e Fog. Esse é o roteiro que a gente vai seguir, né, no decorrer da apresentação. Então, vamos começar pelo nosso problema, que determinou essa pesquisa. Então, nós trabalhamos com a execução de workflows científicos em ambientes de nuvem computacional, diretamente, né, agora em ambientes federados e de fog computing. Esses workflows são workflows científicos. A definição geral deles, né, é eles serem formados por um conjunto de tarefas né, que, na grande maioria das vezes, possui computação intensiva. Na sua definição, a gente tem um conjunto de tarefas que vão, né, da tarefa 1 até a tarefa TK, um conjunto de arestas que representa essas tarefas e um conjunto de dependências que vão relacionar, né, como essas tarefas elas estão interligadas. Como, por exemplo, T2 depende de T1, T3 depende de T1, T4 depende de T1 e assim por diante, até a gente conseguir finalizar esse workflow chegando na atividade T7. Então, o maior problema aí desse workflow é que, né, nós precisamos, de uma forma eficiente, executar esse conjunto de tarefas em um ambiente computacional, mais específico, um ambiente multi-cloud, tá? Onde envolve aí várias nuvens. Tá? Então, o agendamento eficiente dessas tarefas, desses workflows, ele precisa ser estabelecido considerando um conjunto de métricas de qualidade de serviço. Tá? Esses conjuntos aí, essas definições, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, existe uma incerteza relacionada, né, a quanto recurso computacional que esses workflows eles vão necessitar para que, né, ocorra a sua execução de forma esperada. Então, né, a gente faz as seguintes perguntas. Os recursos computacionais são suficientes para executar todas as tarefas? Outra pergunta. As tarefas irão utilizar todos esses recursos alocados? Então, né, o maior problema é determinar se um conjunto de recursos computacionais, mais específico, né, máquinas virtuais ou fog nodes, né, são nós ali, né, da computação em fog, se eles são capazes de executar essas tarefas. E, né, se o conjunto que é determinado de recursos, ele consegue executar o workflow como um todo. E se esses recursos, eles, né, não são, né, superestimados ou subestimados. Não adianta nada eu ter um recurso super poderoso, onde a maioria do tempo esse recurso ele fica ocioso, desperdiçando energia, desperdiçando, né, recurso financeiro do usuário que solicitou a execução do workflow, e até mesmo, né, problemas aí de sobre provisionamento por lado do provedor de serviço. Tá, então nessas imagens aí elas representam as tarefas dentro de uma máquina virtual 1 e uma máquina virtual 2, onde existem gaps, né, entre as execuções das tarefas, que é representado aí pelo espaço em branco, que representa uma ociosidade do tempo de execução, né, durante o tempo de execução total aí desse conjunto de tarefas. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre o nosso protocolo de revisão sistemática. A gente começou a revisão ali em julho de 2021, finalizou em novembro de 2021. Tá? Trabalhamos aí com leitura de artigos e capítulos, utilizamos uma ferramenta muito legal chamada Parsifal, que auxiliou bastante na execução do protocolo. As bases escolhidas, né, que trouxeram os artigos mais relevantes, foram da ACM, do I3E, do Science Direct, Scopus e Spring Link. As nossas palavras, né, que envolveram ali a nossa string de busca foram Cloud Computing, Federated Cloud, Fog Computing, Multi-Cloud, Mixpan, Workflow, Resource Management e Resource Provisioning. Tá, as listas de avaliação de qualidade, que determina ali uma pontuação para que a gente, né, possa decidir se um artigo entra ou não na nossa revisão, era a seguinte: apresentar algum paradigma de alocação e agendamento. O artigo ele precisava, né, mostrar se trazia algum algoritmo específico, uma arquitetura ou um próprio paradigma para alocar e agendar esses recursos. Utilize heurísticas ou meta-heurísticas, que o objetivo principal é determinar um conjunto de recursos para executar essas tarefas, então a gente precisa aí de uma heurística, uma meta-heurística para auxiliar a encontrar uma solução, né, que seja viável.
e se trata de workflows científicos ou, né, de um bag of tasks. Tá? A gente incluiu aí o bag of tasks um pouco mais para frente, porque a pesquisa com workflow científico, principalmente em fog computing, está muito escassa ainda, né? Está engateando esse tipo de trabalho. Então, a gente incluiu aí o bag of tasks, que, né, aparentemente também possui um conjunto de tarefas e que, a alguns momentos, eles podem ter ali a mesma definição de workflow, tá? Podem, né, haver ali dependências, né, de uma tarefa primeiro, depois a outra. Então, a gente considerou colocar também o bag of tasks na nossa pesquisa, tá? Tá. Então, sobre o agendamento e alocação de workflows científicos, né, a gente precisa associar um conjunto de tarefas a um conjunto de recursos computacionais que seja suficientemente capaz de executar essas tarefas. Então, isso, né, como eu falei um pouquinho ali atrás, quando estava definindo nosso protocolo, esses recursos, né, eles precisam ser estimados antes de executar as tarefas do workflow. A gente precisa decidir se essa máquina, né, ela comporta a execução daquela tarefa, do início ao fim, e se aquele conjunto de máquinas comporta a execução do workflow como um todo, que é o conjunto das tarefas, logicamente. Isso, né, é categorizado como um problema NP difícil, porque nós temos N, né, possibilidades de organizar um conjunto de tarefas dentro de uma máquina virtual. Além disso, a gente tem um problema ainda maior, que é, além de organizar o tempo, né, que a tarefa vai entrar dentro da máquina virtual para poder ser executada, eu preciso de organizar o agendamento, a organização dessas tarefas, baseado na dependência do workflow, né, desse conjunto de tarefas, porque existe uma dependência, tá? Então, para obter soluções, né, dentro desse conjunto NP difícil, tá, a gente pode utilizar aí recursos heurísticos e meta-heurísticos, tá, para encontrar uma solução subótima. Não é a solução ótima, entretanto, a gente consegue ter ali, né, num tempo viável, né, de predição, de custo e de recurso computacional, um conjunto de recursos para rodar aquela tarefa, tá? Próximo ali do ótimo, tá? Ok, tá. Então, algumas métricas relacionadas ao agendamento e à alocação dessas tarefas, a gente volta aqui agora, eu citei isso lá no início, que é relacionado ao QoS. Primeiro aí dos itens, né, dessas métricas é o make span, que ele é definido pelo tempo total que um workflow leva para poder concluir, tá? Então, a gente começa ali desde o início da tarefa 1 até a tarefa K, tá? Então, a gente tem esse tempo de make span, é o tempo total para executar essas tarefas, tá? O custo total de execução, né, que vai depender aí da quantidade de tarefas, qual recurso que eu aloquei para aquela tarefa, quanto tempo essa tarefa ficou naquele recurso, tá? Então, é a capacidade, né, depende aí da capacidade e do número de recursos alocados para as tarefas específicas do workflow. A disponibilidade desses recursos vai depender também de como eles estão sendo selecionados para poder atender a demanda. A gente sabe que mesmo trabalhando com nuvem, os recursos eles são finitos, né? Mesmo trabalhando com multi-cloud, os recursos são finitos. E a gente precisa determinar ali para o usuário, né, um conjunto viável de máquinas virtuais e que não extrapole o orçamento pré-definido. Tá? Então, existe ainda essa restrição voltada para o usuário. E eu tenho um conjunto de máquinas baseado, né, nas restrições do usuário, principalmente de custo. Tá? Então, mas assim, ele pode determinar, eu quero que o meu workflow ele execute num tempo mais rápido, ou seja, o custo vai ser mais alto, porque eu vou selecionar um conjunto de máquinas mais poderosas, isso vai minimizar o make span, entretanto vai aumentar o custo, né? Então veja, né? Nós já temos aí uma coisa que, se eu aumento a, a disponibilidade, né, a quantidade de máquinas, né, para poder rodar aquelas tarefas, eu vou aumentar o número de recursos, então eu vou aumentar ali o custo para poder executar, né, esse workflow. Tá? Então, essa disponibilidade está um pouco ligada aí ao make span e o custo total da execução. A confiabilidade, né, a gente pode definir ela como o número de tarefas do workflow que finalizam dentro do intervalo pré-definido. Tá? Então, como nós vamos fazer estimativas, tá? Vamos tentar prever aí que certos recursos vão ser capazes de poder executar certas tarefas. Quão confiável, né, é esse agendamento, essa alocação, e quantas tarefas elas estão dentro aí desse limite, né, inferior e superior do tempo de execução estimado. Tá?
A eficiência energética, precisa ser considerada, já tem um tempo que, né, os pesquisadores estão trabalhando em cima dessa métrica, que é para poder diminuir, né, não só pensando no lado do usuário, mas pensando no lado do provedor, que você possa selecionar, posso ter a disponibilidade de várias máquinas para poder executar esse recurso, entretanto elas ficam ociosas, né, não aproveita a totalidade ali da CPU ou da memória, e eu faço com que, né, eu tenha uma alocação maior de recursos, desperdiçando, né, tecnicamente esses recursos, e né, isso leva também a desperdício de energia. Tá? Então, a manipulação do agendamento, a forma que o agendamento vai ser realizado, a gente vai tentar minimizar aí, né, o desperdício energético. Em relação à utilização do recurso, ele também está um pouco envolvido ali, né, com a eficiência energética, vai depender também de como os recursos eles estão sendo reutilizados, é o que eu estou falando, né, desde ali do início da ociosidade. Se um recurso ele foi alocado, ele precisa ser utilizado na sua totalidade, ou pelo menos deveria ser usado na sua totalidade, para a gente evitar ali o desperdício, consequentemente o desperdício de energia, consequentemente, né, o aumento do custo total da execução, consequentemente, né, a disponibilidade desses recursos. Então, está muito envolvida aí a utilização do recurso com as outras métricas, tá? E a sobrecarga de comunicação, principalmente porque a gente vai trabalhar com ambiente multi-cloud, né, vários provedores envolvidos, e que a seleção de uma máquina de um provedor para executar uma tarefa 1, né, eu tenho que ter o cuidado de escolher uma máquina, talvez próxima ali, do mesmo provedor, para poder evitar aí, um overhead de sobrecarga de comunicação, que no final vai aumentar, inclusive, o make-span. Se eu seleciono máquinas virtuais totalmente desconexas de provedores diferentes, a gente sabe que usar a rede externa, a internet, eles vão se comunicar por meio da internet, isso vai gerar um overhead de comunicação de um provedor para outro, né, logicamente. Tá, então, eu trouxe uma tabela, um resumo, né, não traz todos os trabalhos da nossa revisão, mas é uma comparação das principais técnicas de agendamento e alocação de workflow. Tá? Então, coloquei aí as técnicas que eu trouxe no slide anterior e o que os trabalhos, né, eles utilizam, quais métricas esses trabalhos utilizam para poder fazer esse agendamento. Então, basicamente, nenhum dos trabalhos da nossa revisão ele trata de todas as métricas, né, porque é um pouco complicado você tentar minimizar o mixpan e envolve também com a disponibilidade. Então, no geral, eles definem ou né, uma única métrica, ou no máximo ali 3, 4, 5 métricas. Né? Claro que existem outras métricas além dessas, essas são as principais. Tá? Mas é só um resuminho mesmo para mostrar para vocês, né, que os trabalhos eles trabalham em cima dessas métricas para poder, né, alocar esses recursos de forma eficiente dentro do ambiente de nuvem. Tá? Tá, então, nosso objetivo geral, falando sobre, né, é propor uma arquitetura de predição que estima os custos financeiros, o tempo e os recursos computacionais para a execução desses workflows científicos e sistemas de computação multi-cloud focus. Isso vai auxiliar os usuários na tomada de decisão de forma simples, automática e transparente. O transparente aqui é muito importante, né, porque a maioria das vezes as pessoas que submetem seus workflows, elas desconhecem os parâmetros necessários para poder executar aquele workflow. Ela conhece muito bem o procedimento, né, que está sendo executado, entretanto, ela não sabe o recurso suficiente que ela precisa para poder executar isso daí. Tá? Então, o nosso objetivo é tanto, né, maximizar o lucro ali do lado do provedor e maximizar também, né, o tempo de resposta, o tempo de execução e também o desperdício de dinheiro do usuário. Tá? Os objetivos específicos, né, implementar uma arquitetura proposta, tá? Validar a arquitetura proposta em um ambiente real de multi-cloud fog, que na maioria dos trabalhos da nossa revisão, a maioria deles eles trazem somente simulações, utilizando lá o Cloud Sim, tá? Basicamente. Tá, a nossa hipótese, maximizar a utilização dos recursos em sistemas de computação multi-cloud fog para agendamento e alocação de workflows científicos. Tá? Então, a gente vai tentar, no final, ter aí uma arquitetura que o agendamento e a alocação ela seja automatizada, transparente e que seja eficiente, né, tanto para o lado do usuário como para o lado do provedor. As nossas questões de pesquisa que foram definidas até agora, a questão 1, como desenvolver uma arquitetura para alocação de recursos e agendamento de workflows científicos em sistemas de computação multi-cloud fog.
A 2, como os parâmetros de tempo e custo são otimizados ao mesmo tempo que existem restrições orçamentárias e de tempo. 3, qual o esquema de agendamento de carga de trabalho para superar os problemas de sobrecarga e subcarga? 4, como implementar uma abordagem de agendamento de tarefas e alocação de recursos eficiente para melhorar esses parâmetros de qualidade de serviço definidos pelo usuário? Tá? 5, quais são os principais parâmetros utilizados no agendamento de tarefas e alocação de recursos? Então, a gente precisa responder essas questões. A questão já foi respondida, né? A independência de provedor utilizando multi-cloud fog, tá? A escolha de recurso baseado em SLA e QoS, tá? Tanto do lado, né, do contrato do nível de serviço e também das questões de qualidade de serviço. Utilizar heurísticas ou meta-heurísticas para buscar os recursos subótimos, uma vez que a gente está trabalhando com um problema, né, NP difícil. E estimar o tempo de execução e, consequentemente, o custo da tarefa do workflow. Uma vez que eu estimo ali o MakeSpan, né, a gente consegue determinar exatamente, não, ou, né, eu acho que exatamente é muito forte, mas algo, né, mais assim, próximo da realidade do custo da execução do workflow como um todo, tá? E, né, nossos próximos passos, definição dessa arquitetura, tá? Atualmente estou trabalhando no Survey, espero finalizá-lo, né, ainda agora em março, para poder submeter e a gente conseguir aí, né, iniciar o processo, né, da minha qualificação. Tá bom? Então, é basicamente isso. Eu acho que foi breve, tá? Peço desculpa se eu não atingi o tempo aí mínimo ou se eu atingi o tempo máximo, não conseguindo acompanhar, mas gostaria de agradecer novamente a professora Célia. E é isso, pessoal. Muito obrigado.